Seja muito bem-vindo ao segundo episódio da nossa série Investindo Direito. Aqui nessa série investimos dinheiro de verdade com o objetivo de formar uma carteira que tenha um bom desempenho no longo prazo. Muitas pessoas que estão aí falando de investimentos, elas falam e falam, mas na prática elas realmente não aplicam aquilo que elas ensinam. Aqui a história é diferente. Eu acredito na importância de aprender fazendo. Então nessa série a gente vai estar compartilhando tudo que eu aprendi nos últimos 5 anos sobre investimentos. Eu vou deixar bem claro aqui as minhas estratégias, as minhas vitórias, as minhas derrotas e, acima de tudo, meu aprendizado na prática com vocês. Aqui a gente tem a pele em jogo. Meu nome é Pedro Aleixes e eu sou o anfitrião desse canal, e se você é novo por aqui, já se inscreve aqui embaixo e seja muito bem-vindo à nossa comunidade de investidores. No vídeo de hoje a gente vai continuar com a nossa carteira investindo direito, investindo de verdade, dinheiro de verdade. Vamos analisar o desempenho dela até agora, escolher novos ativos para comprar, e eu já adianto aqui para vocês que serão fundos imobiliários, e a gente vai comprar eles na prática. Se você não sabe muito o que são os fundos imobiliários, o último vídeo que foi postado no sábado passado foi inteiramente falando sobre isso. Lá você vai aprender o que são, como funcionam, então eu indico você ir lá assistir aquele vídeo que é um pouco mais teórico e depois voltar para assistir esse vídeo que é um pouco mais prático. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e venha fazer parte dos 30% que querem aprender mais sobre investimentos, finanças e produtividade. E também me ajude a bater a meta de 1000 inscritos para eu poder monetizar o canal, produzir mais conteúdo para vocês e também propagar o conhecimento. E antes da gente começar todo esse conteúdo do episódio de hoje, eu gostaria de divulgar para vocês que do dia 2 ao dia 7 de agosto, eu estarei fazendo no meu Instagram uma sequência de lives desmistificando o seu dinheiro. Serão 7 vídeos consecutivos ao vivo e iremos tratar sobre 7 temas diferentes, e essa programação toda já foi postada lá no Instagram, mas vocês podem ver bem aqui. Essas lives vão ser todos os dias às 20 horas horário de Brasília, e durante todos os 7 dias iremos tratar dos temas básicos de finanças, investimentos e, claro, o seu dinheiro. Nesses 7 vídeos eu tenho como objetivo te ensinar sobre o seu dinheiro. Então a gente vai aprender um pouco mais a respeitar o dinheiro, formar um orçamento para poder economizar em alguns pontos. Eu vou te explicar sobre a importância de aprender a investir e até te mostrar, quem sabe, onde você pode investir sem muito risco e sem medo, assim como eu ensino aqui no canal. E tudo isso vai ser de graça. Você nem precisa fazer uma inscrição com e-mail, nome completo e telefone, igual a maioria das lives que tem por aí. Eu tô te dando a faca e o queijo na mão, e em troca eu não tô pedindo nada. A única coisa que você vai precisar fazer é comparecer lá do conforto da sua casa às 20 horas. Horário, inclusive, que foi escolhido por vocês lá por enquetes no meu Instagram. Então o link pro meu Instagram vai estar aqui na descrição e o arroba pro meu Instagram também vai estar aparecendo aqui no canto. Enfim, fica o convite. No episódio anterior, nós compramos o terceiro ativo da carteira, e para você que não viu o primeiro episódio, eu montei uma playlist exclusivamente sobre isso, e ela vai estar aparecendo bem aqui. Mas por que terceiro ativo? Que bom que você me perguntou. Bom, por causa dessa pergunta aqui, eu vou ter que responder. Eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando a investir em renda fixa, e nesse vídeo a gente comprou 2 títulos lá, um CDB de um bom banco e um pré-fixado. Então eu considerei aqui para a formação inicial da nossa carteira esses 2 ativos, já que foram investindo dinheiro de verdade na prática. E o terceiro ativo da nossa carteira, comprado no primeiro episódio oficial da série, foi o Bitcoin. Um ativo extremamente oposto aos que a gente comprou no primeiro episódio lá da renda fixa. A gente foi de um estado bem conservador, com um ativo de CDB e um título aqui do Tesouro Direto, para um ativo extremamente agressivo, que é o Bitcoin, uma criptomoeda. E no vídeo de hoje a gente vai preencher a lacuna aí do meio do caminho. Como eu já disse, os nossos ativos da carteira desse episódio vão ser fundos imobiliários, e sim, ativos. Isso porque a gente vai adicionar 2 fundos imobiliários na carteira de hoje. Mas antes da gente ver quais são, por que eu escolhi eles e explicar tudinho, a gente precisa analisar o desempenho da nossa carteira até agora. Bom, já peguei o celular da minha namorada aqui para poder gravar o vídeo para vocês enquanto o meu celular grava aí. Então vamos analisar a nossa carteira. Vocês estão conseguindo ver o vídeo bem aqui. Na hora que a gente consolida a nossa carteira, a gente vê que ela tá com um prejuízo de R$13
R$500 no mês de julho. Isso porque a bolsa deu uma oscilada negativa, mesmo a gente não tendo tanta influência dela assim. A gente tem até agora 2 títulos de renda fixa, um CDB e um pré-fixado, e o Bitcoin. Só que, se a gente voltar no mês de junho, a gente consegue ver que a gente teve um lucro de R$48, que foi um ganho de capital até considerável, já que a gente só tem 3 ativos. O mês de maio a gente ainda não tinha o Bitcoin, então a gente teve um ganho de capital positivo, mas um pouco menor, foi de R$3. Se a gente vem aqui em ativo, a gente consegue ver a rentabilidade de cada um deles. O nosso CDB de um bom banco, ele é de R$173 atual, ou seja, teve uma rentabilidade legalzinha aí, tá com 1% ao mês, mais ou menos. O nosso Bitcoin tá muito bem, a gente teve uma rentabilidade de 11,95%, e ele tomou uma parte da nossa carteira grande por causa disso, ele tá valendo 57% da carteira. E o nosso tesouro pré-fixado tá rendendo 3 vezes mais do que o nosso CDB de um bom banco. Ele rendeu até agora 9,77%, e isso por causa da expectativa de queda da taxa de juros do Brasil. Então a gente ganhou esses 6% a mais com a marcação ao mercado. Se a gente for em análise e vir aqui em rentabilidade, a gente consegue ver mais ou menos como que está a rentabilidade até agora. Então a gente vê que a gente está positivo do início até agora, a gente está perdendo no mês atual, só que os outros a gente está ganhando. Então, no fim das contas, a gente está ganhando. Voltando aqui em proventos, não adianta a gente olhar muito, a gente pode ir na evolução da carteira, a gente não tem nada que paga provento, dividendos, juros sobre capital, qualquer coisa do tipo. A evolução do nosso patrimônio está dando um resultado acumulado de 38,31, e isso incluindo a queda que nós temos agora em julho. E se a gente vir aqui em extrato, a gente consegue ver que a única coisa que a gente teve de movimentação até agora foi realmente só isso. Esses 3 ativos, e que hoje vão ser adicionados 2 novos. Fechamos o mês de junho com R$500, fechamos o mês de julho até agora com 487, com um leve prejuízo, e vamos ver como que a gente vai fechar mês que vem no próximo vídeo. Agora, indo um pouco mais para a parte técnica e afundando nos ativos de hoje, o primeiro fundo imobiliário que eu escolhi para colocar aqui na nossa carteira, vocês já devem ter visto na thumbnail desse vídeo. É o MXRF11. É um fundo híbrido extremamente conhecido no mundo dos fundos imobiliários, e ele é um fundo com foco um pouco maior no papel, ou seja, um fundo de papel. Aqui o ponto é que ele é um fundo de modinha, e isso pode ser considerado positivo ou negativo. Mas lembrando, não é porque todo mundo conhece algo que esse algo é negativo. Pode ser que isso seja positivo de alguma forma. E é por isso que eu escolhi esse fundo, e é por isso que a gente vai adentrar um pouco mais nele. E esse fundo, ele existe há mais ou menos 11 anos, então ele tem um trajeto até que bem longo comparado a outros fundos imobiliários que tem por aí. Agora, falando um pouco mais sobre esse fundo, ele é administrado pela BTG Pactual, que inclusive é a empresa que emitiu o CDB de um bom banco que a gente comprou lá na renda fixa e que tá na nossa carteira. Esse fundo, ele tem como gestora a própria XP, e da XP a gente não precisa aprofundar muito porque a gente sabe que empresa é essa. Esse fundo tem mais de 850 mil cotistas, eu acho que já mais de 870 inclusive, e por ter um preço mais acessível, que está na margem ali de R$10 por cota, ele tem um foco maior em pessoas físicas da bolsa, ou seja, ela tá cotada ali por volta de R$10,58 nesse momento que eu gravo o vídeo. Tem pago um dividendo médio de 12,48% ao ano, ou seja, um pouco mais ali de 1% ao mês. E teve até que uma boa valorização nos últimos meses. Isso porque esse é um fundo híbrido, mas que tem um peso um pouco maior em CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários, os créditos que a gente já conhece. E já que ele faz boa parte do dinheiro dele de dívidas e crédito de modo geral, com a taxa de juros do Brasil mais alta, os juros acabam sendo mais altos também. Então ela acaba ganhando bastante com essa parte de crédito, que é realmente quase 80% da carteira. E agora, se a gente vê o preço do PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial da empresa, ou o valor que a empresa vale, a gente consegue ver que ela está com um valor de 1,05, ou seja, ela está sendo negociada acima do seu valor de mercado. E esse índice, ele é mais ou menos assim: se a empresa estiver cotada a menos de 1, quer dizer que você está ganhando um desconto ao comprar aquele ativo. Se ele estiver cotado a 1, quer dizer que você está pagando exatamente o quanto aquela empresa vale. E se ele estiver acima de 1, bom,
é o caso aqui. Se a gente pegar todo o histórico da empresa, os últimos 11 anos, a gente consegue ver que ela conseguiu se manter no patamar entre 6 e 15 reais, mas com uma média histórica de 10 reais por 11 anos. Ou seja, ao meu ver, ao meu estudo, esse é um FI extremamente estável. E eu não estou escolhendo ele aqui com um potencial de valorização, eu estou escolhendo ele aqui como uma forma de receber dividendos mensais. Então ele acabou se encaixando bem com o motivo de eu ter escolhido ele. Mas claro, não eximindo esse fundo de valorizar, já que com a possível queda de taxa de juros que a gente vai ver talvez em agosto, os CRIs eles ganham muito com isso, já que os pré-fixados tendem a valorizar com a marcação a mercado. Então esse tipo de fundo ele acaba ganhando bastante também quando tem essa queda de juros. E esse fundo até que tem um dividend yield bom. Se você olha, ele tem um pouco mais de 12% ao ano, ou seja, só em dividendo ele vai te pagar mais ou menos 1% ao mês com os movimentos de mercado de hoje. Isso incluindo os princípios da empresa, a gestão que é extremamente experiente com esse tipo de mercado. Eu acho que é um fundo muito bom para você ter no portfólio, principalmente se você é um pouco mais conservador e está entrando na renda variável. Adentrando um pouco mais no portfólio da empresa e abrindo o relatório deles, que inclusive é público, a gente consegue ver que ela tem um peso bem grande em CRIs, 75%, mas que mesmo dentro desse crédito ela tem uma boa diversificação. Ela tem 16% em outros fundos imobiliários, ou seja, ela investe em outros fundos, por isso híbrido, e esses outros fundos eles são classificados mais como tijolo, o que pode parecer uma quebra de princípios da empresa, já que ela tem um foco mais em papel. Mas eu acredito aqui que isso é muito mais uma diversificação desse fundo, já que ter um peso no outro lado da moeda você consegue ganhar com os dois lados, ou seja, com alguns ciclos econômicos ela ganha mais, mas com os dois ciclos ela acaba ganhando ou deixando de perder. E se ela acaba ganhando ou deixando de perder, eu também acabo ganhando ou deixando de perder. E ela também tem 4% em caixa, que é um valor bem normal, já que os fundos imobiliários são obrigados a pagar pelo menos 95% do seu capital aos acionistas. Ou seja, sobra 5% para eles comprarem novos ativos, novos terrenos, administrar o portfólio e pagar a equipe. Outro ponto que merece uma certa ênfase aqui é o patrimônio líquido da empresa, que está por volta dos 2,2 bilhões. Sim, bi com B. O outro fundo que eu escolhi para colocar aqui na carteira é o XPML11. É um fundo de tijolo, ou seja, do oposto ao fundo de papel, e ele é do setor de shoppings. E como o próprio nome do fundo diz, ele é o MXRF, ou seja, ele é um malls, ele administra shoppings. Ele também é bem conhecido no mundo dos fundos imobiliários e ele está aqui desde 2017. Falando um pouco mais sobre esse fundo, ela tem como administradora, gestora e tudo o que vocês imaginarem a XP. Então a XP acaba ganhando em todos os lados com esse fundo aqui que a gente está pondo na nossa carteira. Esse fundo aqui tem mais ou menos 300 mil cotistas que investem nele. Ele também é um fundo com um foco um pouco maior em pessoas físicas, só que ele tem um preço um pouco menos acessível, de mais ou menos 100 reais. E ele está cotado agora no valor de R$ 103,97. Ele tem pago um dividend yield médio aí de 9,04% e teve até que uma boa valorização nos últimos tempos, mesmo com juros altos que tendem a esfriar a economia. E a gente sabe que algo que um shopping depende muito é do comércio e do consumo de modo geral. Agora, se a gente for olhar o PVP dela, que é o preço sobre o valor patrimonial, ela também está acima do seu valor, ela está com 1,06. Então ambos os fundos imobiliários que a gente vai adicionar na nossa carteira hoje estão sem desconto e acima do seu preço de valor patrimonial. Se a gente pegar todo o histórico dos últimos 5 anos desse fundo aqui, a gente consegue ver que ele teve uma média de pelo menos 100 reais. Mesmo ele tendo tido oscilações bem grandes antes do Covid, chegando a 147, e logo após a pandemia a gente vê ali um valor de 68 reais, bem no pico do Covid. Ou seja, ao meu ver, ele não é um fundo muito estável. E isso não é o maior motivo de eu estar escolhendo ele. Então ele tem sim um potencial ali de valorização da cota. Além de, claro, um bom pagamento de dividendos por mês. Lembrando que com a queda futura da taxa de
de juros, esse fundo sai ganhando, já que com juros baixos as pessoas tendem a pegar mais crédito, aquecer a economia e consumir mais de modo geral. Adentrando um pouco mais nesse fundo, abrindo o seu relatório gerencial e aprofundando um pouco mais nesse aspecto, vemos que ela tem 80% do seu portfólio focado em imóveis, que são shoppings, e ela tem 2% em caixa, então metade do que o MXRF tem. Mas o que é incrível aqui é que ela conseguiu entregar um retorno médio de 8% ao ano durante os 5 anos. E é incrível isso porque a gente teve uma pandemia no meio, o que desaquece a economia e diminui o consumo direto dentro dos shoppings. Sim, os shoppings foram os mais abalados, eles tiveram que fechar 100%, mas ainda assim, esse fundo conseguiu ter um bom resultado. Outro ponto aqui que merece ênfase é o seu patrimônio líquido, que está ali na casa dos 2 bilhões também. Bem, depois de explicar para vocês esses pontos importantes dos dois fundos, a gente vai comprar eles na prática aqui, que inclusive foi algo que eu já fiz no decorrer do mês, então não vou comprar com vocês agora, mas eu gravei a tela do meu celular, vocês vão estar vendo isso acontecendo bem aqui. Só que eu fiz isso de uma forma um pouquinho diferente. Eu tenho um pouquinho de cada um desses dois fundos na minha carteira pessoal, e ambos esses fundos, eles abriram direito de subscrição agora no mês de julho. Basicamente, subscrição é algo que permite ao investidor manter o mesmo percentual que ele tem de cotas no mesmo fundo ou ação. Ou seja, ele vai ajudar o investidor a ter uma participação acionária equivalente antes e depois. Mas antes e depois do quê? Basicamente, subscrição ocorre quando o fundo ou a ação quer emitir novas cotas no mercado. E isso pode ser tanto para a captação de novos recursos quanto por outros motivos. E ambas fizeram agora nesse mês de julho. E eu exerci o meu direito de subscrição. O que vocês podem ver no vídeo que está passando aqui do lado, que eu gravei a tela exercendo esse direito mostrando para vocês. Então sim, mesmo tendo seu preço acima do seu valor patrimonial, eu acredito nas empresas e é por isso que eu exerci o meu direito de subscrição. Eu aproveitei, na verdade, a oportunidade e adquiri eles para colocar na nossa carteira do canal e não pôr na minha carteira pessoal. O dinheiro é meu de qualquer jeito, né? E já que o preço estava um pouco melhor, eu exerci o direito de subscrição, que eu tenho um pouquinho de desconto, já que eles oferecem esse direito de subscrição aos acionistas com um preço um pouco abaixo do valor de mercado. Ou seja, somente os acionistas podem receber esse direito e exercer eles no mercado de forma geral. Então eles emitem novas cotas, por exemplo, XPML emitiu XPML 12, que depois que acaba o prazo ali é convertido em XPML 11. E se você quer, você pode acabar comprando XPML 12. O que não faz muito sentido, mas que muita gente faz é, por exemplo, se a cota tá valendo R$100 e você tem o direito ali a 98, tem muita gente que vende a R$100 para recomprar a 98 e tirar esse percentual. Só que a pessoa acaba perdendo o próprio percentual da carteira. Eu não vejo muito sentido nisso, que o objetivo aqui não vai ser vender para ganhar no curto prazo, vai ser manter ela na carteira para o longo prazo. Então a gente comprou MXRF com um desconto de 31 centavos ou 2,9% e XPML 11 com desconto de R$2,44 por cota, e isso dá um desconto de 2,33%, ou seja, 31 centavos também por cota. E se eu fosse comprar elas diretamente no mercado, eu não teria esse direito de subscrição e eu não teria esse desconto. E eu já incluí ambos os ativos na nossa carteira do quinto, e no próximo episódio da série a gente vai ver e analisar o desempenho que ela tá tendo até agora, juntamente com os nossos outros 3 ativos. Comenta aqui embaixo quais ativos você acha que eu devo comprar nos próximos episódios. Pode ser qualquer um, desde renda fixa até renda variável até criptomoeda. E sim, também pode ser investimentos no exterior. Bom, agora que a gente adquiriu aqui um meio termo de risco para nossa carteira, a gente mostrou como é realmente colocar a pele em jogo. E hoje foi com um valor um pouco maior do que nos outros 2 vídeos. Então a gente conseguiu alcançar a nossa primeira marca de 4 dígitos. Eu não sei quanto tempo vai demorar pra gente alcançar a marca de 5 dígitos, mas coloca aí nos comentários quantos episódios vocês acham que vai demorar. Resumindo então, no vídeo de hoje a gente escolheu 2 novos fundos imobiliários para aportar na nossa carteira. Explicamos os motivos para isso e falamos um pouco sobre cada ativo e por que eu quero eles na carteira. No futuro do canal aqui a gente vai discutir os novos aportes, desempenhos e o futuro da carteira de modo geral. Lembrando aqui que essa carteira tem um foco no longo prazo, então a gente vai ter dias bons, dias ruins, mas o importante é que a gente não vai desistir. Deixa aqui nos comentários o que você acha desses 2 ativos que eu escolhi colocar aqui na nossa carteira e me responde também se você tem esse ativo na carteira. Falem também alguns ativos que vocês veem com bons olhos e que vocês acham que eu deveria aportar ou até analisar de certa forma. Sua participação é extremamente importante para mim
e para nossa comunidade de investidores de modo geral. Então comenta aí embaixo. Bom, se você gostou do vídeo e não fez isso até agora, deixa o like e se inscreve no canal aqui embaixo para que você possa acompanhar os próximos episódios dessa série. E deixa ativado também o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos quando eles saírem. E por último, mas não menos importante, eu quero agradecer a vocês por todo o desempenho do canal de modo geral, todos vocês que deixam like, que assistem o vídeo e que deixam um comentário. Eu fico muito feliz em poder compartilhar, ensinar cada um de vocês e aprender com vocês também a cada dia que passa, porque eu tenho que estudar tudo que eu falo aqui para eu poder falar certo, né? Lembre-se do desafio que a gente vai fazer no Instagram do dia 2 ao dia 7 com vídeos ao vivo às 20 horas, horário de Brasília. Então venha desmistificar o seu dinheiro comigo e com as pessoas que vão estar lá junto assistindo a live. O caminho para a liberdade financeira começa com o primeiro passo, vamos nessa, te espero no próximo sábado às 14 horas e tchau!